Olá, amigo, olá, amiga. Que bom podermos começar mais um dia na presença do Senhor. Desejo que a graça de Jesus possa inundar sua vida, seu coração e que você possa agora mais uma vez, através da leitura da Bíblia, ouvir a voz de Deus. O texto para a nossa reflexão, Mateus no capítulo 14, versos 28 até o 31. Respondendo-lhe Pedro disse: Só és tu, Senhor, ou se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Alguma vez você já teve a sensação de não conseguir prosseguir em algum aspecto da vida? Já se sentiu afundando e submergindo em meio aos problemas, cheio de dúvidas, medo e enfraquecido espiritualmente? Saiba que você não é o único. No texto de hoje, nós temos uma conhecida história. Após a multiplicação dos pães, os discípulos entraram no barco para atravessar de volta para o outro lado do mar da Galileia. Jesus havia ficado para trás por ter subido o monte para orar de madrugada. E ele foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. O mar estava agitado, o barco estava sendo açoitado pelas ondas, deixando muito provavelmente os discípulos preocupados. E na hora mais escura da noite, aqueles homens contemplam que alguém estava se aproximando, andando por sobre as águas. E ao ouvirem que era Jesus, Pedro pede para se encontrar com ele, também andando sobre as águas. Tudo estava indo bem, quando ao desviar os olhos de Cristo, ele começou a afundar. Sabe, querido amigo, às vezes, quando nós tentamos acreditar que a vida com Cristo elimina as dificuldades e problemas, isso não é verdade. Podemos passar por grandes tempestades, porém, a presença de Jesus é o que nos traz segurança. O problema da história de hoje não foi o vento forte que veio contra Pedro, mas foi o medo gerado por causa da dúvida. A desconfiança fez com que ele desviasse os olhos de Jesus e focasse na força do vento e nas ondas. Eu acredito que esse seja o grande problema da maioria de nós. Afundamos nos problemas, não por causa deles em si, mas por causa de nossa desconfiança em Deus. Desviamos os olhos daquele que é a nossa salvaguarda e proteção. Ainda bem que Deus não está com o seu braço encolhido para que não nos possa salvar. E assim como na história de Pedro, ele vai estender o seu braço e vai tirar você do meio da tempestade e vai colocar você num lugar a salvo. Confie nele, isso vai acontecer. Vamos orar? Pai querido, nos ajuda nesse dia a estendermos a nossa fraca mão na direção do Teu braço poderoso e a encontrarmos o auxílio que nós tanto precisamos para nos livrar dos problemas e das dificuldades. Toma-nos em Tuas mãos nesta hora. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.